Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Edna. e hoje a gente está aqui numa Geopolab muito especial com a minha querida amiga e professora de Direito, Edna Felício, e a gente vai debater a relação entre direito, Estado, tecnologias e a nossa situação enquanto sociedade. Bom, pessoal, como eu disse agora aqui na abertura do vídeo, eu estou muito, muito feliz, não só por ter a oportunidade de debater esse tema, que eu acho que é um tema extremamente importante para a nossa situação hoje, não só no Brasil, né, mas com processos que impactam a realidade política ao redor do mundo, mas principalmente por estar aqui com uma amiga tão querida, né, de quem morro de saudade de dar muitos abraços, que a gente se dá muitos abraços na sala dos professores, quando a gente chegou a trabalhar junto, né? Acho que a gente foi. Acho que todo o período que eu dei aula, né, no curso de Relações Internacionais, a gente convivia, uns 8 anos mais ou menos de convivência, e um debate muito legal, um debate muito engajado da professora Edna em questões relacionadas, atinentes também à nossa área, né? De geopolítica, de relações internacionais e principalmente da questão do direito constitucional, do Estado, da política. Então, Edna, eu queria te agradecer já, de novo, pela tua participação aqui. Eu fico muito feliz, estou até um pouco emocionado, confesso, de estar aqui com você. A Edna participou de algumas iniciativas que a gente fez lá no curso de RI, também topou mandar os alunos dela para um GT, num evento que a gente fez sobre geopolítica também, debatendo essa questão da democracia e o papel das novas tecnologias de informação. E aí eu queria que você se apresentasse para a gente, Edna, falasse assim, na tua carreira, como raios assim alguém passa a estudar tecnologia, direito constitucional, direitos humanos, né? Como que deu essa sopa toda de letrinhas aí de assuntos na tua carreira? Eu adorei estar aqui com você, muito bom mesmo. Obrigada pelo convite, Gustavo. Você sabe que é um prazer. Quando você falou que você está meio emocionado, eu também estou assim, de verdade mesmo. O pessoal que está vendo aí a gente está, talvez não agora, né? Talvez vejam a gente mais para frente, mas a gente está bem no meio da pandemia, então a gente também está com o coração meio apertado, né, Luz, por conta enfim, de toda essa coisa que está acontecendo no Brasil, por conta da solidão que cada um de nós aqui está tendo a sua maneira que enfrentar, né, que é a gente lidar com a gente mesmo, não é algo tão simples assim, também é uma coisa de autoconhecimento e tal. E assim, tá aqui com um amigo tão caloroso como o Gustavo, porque o Gustavo é uma pessoa muito calorosa, de fato dá uma saudade danada Demais. ao mesmo tempo que dá aquela nostalgia, também dá um quentinho no coração, que você fala, nossa, eu vou estar lá e tá bem, e logo, logo, se tudo der certo, vai dar certo, não Vai. vai dar certo. A gente vai estar de volta aos nossos encontros, mas de fato, esse é um momento que a gente não vai poder esquecer nunca, para a gente, vai fazer parte da nossa história e, inclusive, para a gente pensar como é que a gente faz as nossas escolhas políticas, como é que a gente faz as nossas escolhas de vida e tal. Então, esse momento, com certeza, né, é muito triste. É, enfim, a gente tem quase 500 mil mortos, infelizmente, e a gente tem que falar isso mesmo num momento alegre como Não, esse, claro, né, claro. porque isso é algo que tá aqui conosco. E eu acho que as novas tecnologias vão ter um papel fundamental também para explicar esse momento, porque a gente está num momento de virada mesmo. Que depois vou falar um pouquinho disso tudo com vocês. Bom, então como é que eu estou aqui, né? Direito, filosofia, novas tecnologias. Então, na minha Bom, eu sempre gostei de novas tecnologias, né? A gente sempre brinca, os fãs de ficção científica acho que sempre vão adorar esse tema. Os Eu meus já começo por coleguinhas aí, nessa desde que vibe. começa isso desde menina, esse interesse, né, pelo futuro e por que a Inclusive, eu vou tecnologia fazer faz com a gente. Diga, só Lúcio. um adendozinho aqui. A Claro. professora Edna é uma fonte assim incrível para quem quiser debater, inclusive direito, ficção científica, literatura. Ela tem um gosto muito grande por isso e fica a dica aí para quem quiser acompanhá-la nesse sentido também, né? Obrigada, Luz. Porque tem um pouco a ver com a minha história também, né? Eu comecei a estudar direito bem mais tarde, assim, já era
já era uma senhora, com as filhas quase criadas e tal. Então, antes de começar o curso de Direito, eu fiz alguns anos de Letras na Universidade Federal, então também esse meu interesse inclusive Direito e Literatura, depois acabei entrando no Direito também na Federal, e segui um dia que é outro rumo, porque eles estão muito perto, muito próximos. E aí, isso acabou me aproximando muito das propedêuticas quando eu entrei no curso de Direito. Para quem não sabe o que é propedêutica, tá? São aquelas básicas que vão para além de você abrir o código, para entender a base mesmo. Porque, veja, para você entender o direito, você precisa entender um pouquinho de filosofia, você precisa entender bastante de sociedade. A riqueza do direito, para você ser, de fato, um operador do direito, mas assim, no sentido de um jurista, é bacana a gente entender o direito olhando também o direito de fora. Isso foi o que sempre me encantou, Gustavo. E aí, quando eu fiz o meu mestrado também na Universidade Federal, acabei trabalhando com temas relacionados à justiça e acabei trabalhando com um grande professor, né, que é o meu orientador, eu sempre brinco que orientador é meio para sempre, assim, que é o professor César Orientador é Sebelo. para a vida, né? O meu É para orientador a do mestrado vida. fala isso. A gente fala assim, foi meu orientador. Não, ele é meu orientador, é isso, tipo um guru, para sempre. E a gente trabalhou com questões atinentes à justiça naquele momento, mas o César, ele também estuda questões relacionadas à justiça eletrônica. Então, foi algo que eu já era encantada com essa aproximação do César e tal. Acabou que no meu doutorado, aí eu trabalhei com algo que juntou tudo, porque me tornei professora de filosofia, professora de direito constitucional, professora de teoria geral do Estado e direitos humanos, que está tudo muito próximo, muito, mas absolutamente próximo. Já tive a oportunidade também de lecionar ciência política. E aí, qual que foi sempre a minha preocupação, Gustavo, quando a gente está falando de novas tecnologias? Eu não estou tão preocupada com o benefício delas. Isso parece que é indiscutível, né? Só a gente olhar, por exemplo, como é que a gente conseguiu fazer uma vacina tão rápido. Né? Minha preocupação é com quem não tem acesso a ela. Essa é a minha grande preocupação, a própria ideia de exclusão. Então, por conta disso, eu acabei juntando todos esses temas. Eu considero que o tema da minha vida é o estudo de direito e novas tecnologias. Tem um grupo de estudo, inclusive, chamado Democracia e Novas Tecnologias, para sempre dar o tom. Olha, a gente está interessado na técnica, mas eu quero mais do que a própria técnica. Então, foi mais ou menos por aí. Hoje eu transito por essas áreas. Na minha tese de doutorado, eu trabalhei o direito ao desenvolvimento vinculado às novas tecnologias, porque né, quem é o fim em si mesmo é o homem, não não a tecnologia, né? E parece que a gente está vendo um raciocínio talvez inverso nesse momento que a gente está vivendo. É isso. Eu acho muito interessante, até porque isso é muito afeito, né? A nossa discussão, inclusive na geografia, eu sei que tem um orientando seu que está desenvolvendo um trabalho com base teórica, né? O aporte teórico do Milton Santos, né? Porque essa discussão sobre exclusão, ela é essencialmente geográfica, né? Ou seja, ela é um ponto de conexão também entre o direito, entre a geografia, né? Enfim, a gente tem essa proximidade de algo muito interessante, né? E nesse sentido, como assim, para que a gente possa entender um pouquinho melhor dessa relação justamente, qual que é bem a relação aí entre Estado, tecnologia, direitos humanos? Porque essa discussão, como você disse, ela geralmente leva as tecnologias como um fim em si próprio, né? Eu achei muito legal essa discussão que você faz, né? O debate público geralmente trata as tecnologias por elas mesmas e não a relação que elas têm com a sociedade. Então, por exemplo, quando a gente vai falar, né, de Estado e tecnologias, geralmente a gente vê uma discussão sobre regulamentação, ou sobre banimento, ou sobre, enfim, algum tipo de controle que o Estado exerce sobre essas tecnologias, né? Mas isso é quando a gente faz o debate sobre as tecnologias e não sobre as sociedades, né? Como que a gente pode agregar essas três coisas? Bom, primeira coisa que a gente tem que deixar de fora, eu acho que quando discutir isso,
é o seguinte, a ideia de que as novas tecnologias sejam assim uma espécie de panaceia que vai resolver todos os problemas. E às vezes quem vem conversar comigo meio que se decepciona, porque pensa assim, vou chegar lá, professora, super entusiasta, e sou. E eu acho muito bacana, eu fico enlouquecida, né, com o Sim. equipamento que a gente tem. Agora a gente conversando, te vendo aqui pertinho, isso é muito legal. Mas veja, a gente tem, eu sempre digo que a gente tem que tomar cuidado com esse entusiasmo, porque esse entusiasmo pode fechar os nossos olhos a questões muito importantes que vêm especialmente com as novas tecnologias da comunicação. E isso não é algo novo, inclusive, né? Quando a gente vai pensar nos estudos da Escola de Frankfurt, por exemplo, em que já se pensava na indústria cultural, o que a gente pode retirar de lá, né? A indústria cultural como algo que vai colocar fora da nossa visão os problemas mesmo do próprio capitalismo, da própria sociedade e tal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Segundo cuidado que a gente tem que tomar também, quando a gente vai falar desse tema, quando as pessoas se aproximam de mim, eu falo assim, muito cuidado. Não significa que você está incluído nas novas tecnologias se você tem um celular e você tem o WhatsApp no celular. Isso não é estar incluído, isso não é não é de fato uma inclusão que a gente quer, e já vou contar porque ela é A essencial. inserção simples não significa integração, né? Acho que Não, claro que não. Você tem um celular na tua mão, no qual você, de repente, receba narrativas e apreenda essas narrativas como verdadeiras, as questões da fake news, por exemplo, não significa, mas longe disso, que de fato a gente tem uma sociedade, que a gente tem um corpo social, que ele de fato é tecnológico. Isso é uma outra falácia. Quando vão falar, por exemplo, de questões de novas tecnologias e inclusão, falam assim, mas a sociedade tem tantos mil celulares por pessoa. Mas tem... Ok, é importante, claro que é, porque você precisa do aparelho, mas é muito mais. Mas é muito mais. Então, quando você vem me falar assim, qual é essa relação entre Estado, direitos humanos e novas tecnologias, e aí também abrindo um parêntese aqui, quando eu estou, especialmente nessa fala de hoje, a gente vai estar falando de novas tecnologias da comunicação, porque também existem outras tecnologias, por exemplo, ligada a outros ramos, a outros ramos da ciência, como biologia, por exemplo. Disso a gente não vai falar aqui. Eu quero especificamente pensar sobre novas tecnologias da comunicação. Por quê? Porque até quando eu penso o direito, e já a partir de autores como o próprio Hart, não sei se a gente tem só o pessoal do direito aqui, não, mas... aqui é bem amplo, Edna, Então, mas deixa pode falar que a gente vai colocar eu aqui vou na falar... descrição os Mas eu vou nomes que falar... forem citados. Beleza, mas eu vou falar explicitando um pouco mais. O Claro. que a gente vai entender, e aí jogando um pé, né, colocando meu pezinho lá na filosofia. Então, a gente vai ter no começo do século XX, a partir de uma coisa que na filosofia a gente vai chamar de giro linguístico, a gente também, pro direito, a gente pensar no direito como linguagem. Nesse giro linguístico, se eu puder explicar bem rapidinho aqui para vocês, a gente percebeu que com a linguagem, a gente não só descreve o mundo, a linguagem serve para isso também, né? Então, descreva aqui tua sala, os teus livros, a plantinha bacana que tá lá fazendo fundo para você, mas com a linguagem a gente também modifica o mundo. E talvez essa seja uma das grandes funções da linguagem. Narrativas, por exemplo, quando elas são consolidadas, elas podem mudar o jeito que a gente viu a história, ou ou o momento que a gente vive agora, o nosso cotidiano. Por exemplo, quando a gente tem narrativas, que são narrativas contraditórias, que dizem assim, olha, sei lá, vacinar é importante, ou vacinar não é importante porque a ciência não é importante nesse caso. Então, veja que quando eu trabalho
o próprio direito. E aí, por que que eu estou falando do direito, pessoal? Não falei exatamente do Estado. Porque justamente o direito é que vai dar esse contorno. A gente, não sei se o Gustavo vai concordar comigo, mas enfim, lá no direito a gente ensina assim, Gustavo, puxa lenha para a nossa, Manda bala, para manda nossa bala. sardinha. Dizer assim, ó, o direito, o que que ele vai fazer? Como se ele fosse uma espécie de coluna vertebral do próprio Estado e da própria sociedade, porque é onde a gente vai pôr e impor as normas do direito positivo. Então, o que que a gente vai pensar, Gustavo? Nessa importância, então, fazendo todos esses links do direito enquanto linguagem, e é uma linguagem que vai modificar a nossa vida, inclusive cotidiana, mas também aquilo que a gente tem como padrão de conduta, ok? Então, verifique que as novas tecnologias, quando elas chegam até a gente, as tecnologias da comunicação, elas vão fazer uma mudança muito grande também na esfera pública, que é aquela esfera pública que um autor bem bacana chamado Habermas, que vai trabalhar com a teoria da razão comunicativa, vai dizer que é o local no qual, o locus no qual a gente pode chegar a consensos. E a gente vai pensar numa democracia deliberativa, né? Aquela democracia que a gente vai pensar em tópicos de justiça a partir desse consenso, a partir da inclusão de todos e da possibilidade da fala de todos dentro dessa esfera pública. Agora, o que acontece? De novo, por isso que eu acho bacana, por isso que eu acho importante quando eu falo assim, eu fiz um pouquinho de letras. Eu sou encantada, outra coisa, sou encantada pela comunicação. Então, talvez seja essa a resposta que eu deve ter dado lá. Novas tecnologias, para mim, vão bater com aquilo que eu sempre estudo e que sempre me encantou, que é a própria comunicação. E quando você pensa a sociedade e a democracia a partir da deliberação, o que você vê? Você tem agora uma nova tecnologia que está aqui na mão de todos, né? E aí o que isso vai representar na própria construção da narrativa do Estado, se a gente for pensar assim, no Estado, a partir das teorias críticas, como uma espécie de aparelho ideológico do poder, assim, como aquele, sabe, como aquele que vai, de fato, definir os contornos do controle social. Então, perceba que as novas tecnologias, elas trazem um impacto muito grande para essa esfera pública e para o próprio direito. Porque deixa eu contar bem rapidinho para vocês aqui, eu não quero jogar para você, me fala se eu estiver complicando Não, muito. manda bala, Edna. Porque, assim, o direito, depois de um fenômeno que vai acontecer após a Segunda Guerra, que alguns vão chamar de neoconstitucionalismo, outros vão chamar de pós-positivismo, não importa muito aqui. O que o direito vai perceber? Ele vai perceber que, assim, um direito positivo fechado em si mesmo, somente cheio de regrinhas, quase como um juiz aí, quase como um boca da lei, aquele cara que vai ler o que está no código e aplica, parece que é muito fácil isso, né? O que acontece? A gente percebeu que a gente é capaz de fazer barbaridades, né? Então, a gente está falando aqui do Holocausto, a gente está falando das bombas nucleares e tal. E aí, dentro do direito, surge um outro caminho, que é o quê? A gente pensar em outras possibilidades linguísticas para o direito. Estou falando de linguagem, olha que lindo, juntando direito, linguagem, nova, está tudo junto. Sim. Então, o que a gente vai ter? Se antes a gente entendia que o direito ele era construído por regras, que são enunciados, até hoje a gente tem isso, tá? Que são enunciados mais objetivos, a hora que você lê, Gustavo, você já consegue preencher aquilo de significado e tal. No pós-positivismo, o que vai aflorar? Vai aflorar a ideia de princípios como centro do direito. O que são princípios? Princípios são aqueles enunciados mais abstratos, que vão servir como se fosse uma oxigenação para dentro do direito, para a gente trazer, para alguns vão dizer que é valores, tá? Mas eu não vou entrar nessa, mas vamos com valores aqui. Vamos dizer assim, ó, é como se a gente conseguisse, com esses princípios, captar valores que estão aqui dentro de uma espécie de moralidade pública e trazê-los para dentro do direito. Então, o que a gente tem? A gente vai ter lá, sei lá, princípio da proteção à saúde, liberdade, igualdade, ou seja, a gente vai ter aqui
essa carga axiológica que vai entrar para dentro do direito, ela vai vir por intermédio, sabe de quem? Dos direitos humanos. Porque, em geral, direitos humanos têm essa estrutura mais abstrata de princípios. Qual que é a grande questão que está colocada agora na esfera pública e que é um grande debate hoje, Gustavo? Como a gente faz, ou quem vai preencher esses princípios de significado, já que eles são abstratos? A resposta que a gente vai dar vai ser assim, ó, em geral, é o juiz no caso concreto. Mas veja, esse juiz também está dentro da esfera pública. Esse juiz também ele também está como alguém que está se alimentando dessas novas narrativas que ele também está recebendo. Então, do mesmo jeito que eu, Gustavo, enfim, todos nós aqui estamos com o nosso celularzinho, a gente também tem, todos os operadores do direito também recebendo essas novas informações. E é isso que eu tenho me interessado bastante também, Gustavo. Então, perceba que quando você fala assim, poxa, mas afinal de contas, o que as novas tecnologias têm a ver com o direito, tem a ver com direitos humanos, tem a ver com sociedade? Então, primeiro, direito, a ideia de linguagem, é o meu ponto de partida, daí onde eu saio, tá? As novas tecnologias da comunicação vêm trazer um monte de novidades para essa esfera pública, na qual a gente, em tese, buscaria consensos. E a terceira ligação com direitos humanos, ela é mais explícita, porque, veja, quando chegam as novas tecnologias, e aí estou falando, talvez aqui inserindo um pouco outras tecnologias também, não só da comunicação, o que você vai ver? Você vai ver uma mudança, então, na própria construção do direito, como é que linguisticamente eu preencho os princípios de significado, você vai ver mudanças no mundo do trabalho, o mundo do trabalho agora é outro, tanto que a gente está aqui conversando, né? Daqui a pouco eu vou dar minhas aulas aqui, né? Você veja, algo que o Habermas já dizia em outros momentos, a racionalidade do trabalho, ela invade o nosso lar. O que isso vai representar para a gente? Essa é uma discussão bem bacana. Novas tecnologias, questões atinentes à privacidade. Afinal isso é importante demais. Então, afinal de contas, os nossos dados, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados agora, que vem tentar trazer uma espécie de regulamentação, e a gente se pergunta se isso é possível, mas fato é, a gente está com os nossos dados aí pela rede. E na rede, o que vale dinheiro? O que dá? De onde vem a grana? Vem justamente do manejo desses dados. Então, a gente tem outras questões, por exemplo, uma coisa que eu ando estudando, pessoal de criminologia, é a implementação do banco de DNA. Aí a gente sai um pouquinho também da esfera da comunicação, né? Então, a pessoa está presa, ela vai cumprir sua pena, mas 20 anos depois, está escrito isso na lei, durante 20 anos ela ficaria com a amostra de DNA num banco de DNA. Ai. A gente está falando das nossas escolhas, afinal de contas, né, essa monetização da rede, ela é feita por intermédio do conhecimento do teu perfil, inclusive para te mandar anúncios que são específicos para você. Isso aqui é um monte de livro de relações internacionais, se você gosta de ficção científica, vai ter um monte de coisa. E outras, né? Porque envolve também a questão da radicalização, né? A própria, ou seja, né? É isso que eu quero chegar. Então, veja aqui que a gente vai ter. A gente vai ter, além de tudo isso, né? Quando a gente está falando dessa questão do controle, isso que me parece que é assim, ponto de partida para a gente começar a conversar sobre tudo isso, é a questão dos discursos do ódio. Então, a gente... tem uma aluna até que está trabalhando isso, já que você havia me dito do Eduardo, que trabalha com Milton Santos. Eu tenho também um aluno chamado Guilherme Sartori, e o Guilherme trabalha com os filtros bolha aqui. Você vê, do que eu falei aqui, dá para fazer umas 100 monografias diferentes. Super. É isso. E eu não estou com medo aqui de atirar para tudo quanto é lado, sabe? Porque é isso, né? A gente tem o real e a gente tem que observar esse real a partir de diversos recortes diferentes, porque é impossível captá-lo, né? Mas eu falei da questão da radicalização porque eu fiz um estudo recentemente sobre algumas obras para tentar resgatar qual visão de Brasil que essas obras têm, no sentido territorial mesmo, né? Ou seja, o espaço mais as relações de poder
de alguns expoentes da extrema-direita brasileira. E eu ia pesquisando algumas coisas, e as coisas que iam aparecendo como sugestão para mim, inclusive porque daí depois antes no começo do ano, estava estudando o Leviatã, do Hobbes, daí fui atrás da história bíblica e tudo mais. Então, assim, a somatória de dados, homem, fenotipicamente branco, 30 anos, pesquisando sobre essas coisas, me levou para uns processos, eu até compartilhei no grupo que a gente tem do WhatsApp, uma vez lá, aquelas roupas militares que estavam tentando vender para mim, enfim, nada mais contra a forma de ser. Então, também é interessante ver que essa leitura, ela é só uma leitura do expresso, né? Ela é só uma leitura daquilo que a gente coloca, insere de dado, né? Não necessariamente ela está relacionada, a leitura que os algoritmos fazem é daquilo que a gente insere, né? Não necessariamente aquilo que está passando pela nossa cabeça. Enfim, mas isso nos faz pensar sobre controle social, sobre engenharia social. Queria que a gente abordasse um pouquinho desse tema rapidinho, porque essa capilarização, por exemplo, que você fala, me parece muito importante, porque não é que antes os juízes, por exemplo, tivessem Não. fora da moralidade social e tudo mais, mas essas novas formas de comunicação, como os smartphones, né, os aplicativos de mensagem, enfim, as redes sociais virtuais, elas acabam de uma forma ou de outra trazendo outros valores, não outros valores, mas fazendo circular de uma forma diferente esses valores, Ok, né? Eles acabam circulando de uma outra maneira. Não é que eles não ok. existissem, mas eles acabam tendo outra dinâmica que o Weber, por exemplo, nunca poderia imaginar, porque o mundo, geograficamente falando, dele, não necessariamente em recorte, por ser na Alemanha, etc., mas assim, a tecnologia envolvida na vida cotidiana dele nunca teria chego nesse nível, né? O espanto, talvez, que a gente vê ao ler algumas obras da Escola de Frankfurt, né? Ou Walter Benjamin, né, que eu adoro, seja justamente porque eles representam uma ruptura que a gente está vendo hoje, né? Ou seja, uma ruptura técnica que acaba levando a uma outra forma de dinâmica social, né? É, como que isso está relacionado a essa ideia de controle ou de engenharia social, de produção de uma nova sociedade por uso desses instrumentos? Uhum. Nossa, É nossa, muita intenso. coisa. Mas ok, vamos tentar. E sempre vai ficar alguma coisa de fora e não tem problema. O que eu tenho como meu grande marco teórico, depois a gente coloca aí na tua descrição, mas é o Manuel Castells. Gosto Uhum. muito, adoro, é o meu grande marco teórico, A Era da Informação, Sociedade em Rede, tem um outro livro maravilhoso dele, Comunicação é Poder, que já meio que responde no título a ideia que você está me perguntando aqui. E um dos pontos do partida do Castells é a seguinte, que as novas tecnologias elas vão romper justamente com a ideia clássica que a gente tinha de tempo e espaço. Talvez isso interesse, talvez não, imagino que isso interesse muito para a própria geografia, quando a gente vai se perguntar de fato quais os limites mesmo, quais as fronteiras de cada território, né? E como é que o Estado também ele vai se comportar, Gustavo? Quando, por intermédio das novas tecnologias, ele vê espaços nos quais ele não pode regular, não está conseguindo, pelo menos por enquanto. No meu trabalho, na minha dissertação de doutorado, uma das coisas que eu examinei foram as audiências públicas de bloqueio do WhatsApp, que aí já dá uma respostinha Legal. para ele, foi bem legal. E aí o que você via? Você via o ministro Barroso, o ministro Barroso não, o ministro Fachin e a ministra Rosa Weber, assim, né, como recebendo diversos expoentes tanto do direito, da tecnologia, da física, enfim, da matemática e tal. E a pergunta que se colocava lá é que se seria possível quebrar a criptografia do WhatsApp. E aí foi uma discussão bem bacana, o pessoal dizendo que não, que essa criptografia é algo que a gente aprendeu e a gente não desaprende, não adianta você proibir. Uhum. E aí, qual que era acho que o grande espanto? É que existem espaços nos quais parece que o Estado não consegue entrar. E como o Estado ele fica meio perdido, fala, Perdido. caramba, mas como é que eu não consigo? Mas quer dizer que mesmo que eu der uma ordem judicial, o WhatsApp não consegue acessar lá o conteúdo das mensagens e tal, mas como isso é possível? Então, você começa a perceber, então, que você tem essa questão de tempo, do próprio espaço,
mas também do tempo. O tempo ele se torna diferente, né? Então, eu tô com minhas meninas moram fora do Brasil, então a gente teve, por exemplo, Natal. Você pode contar essa historinha para pensar nessa relativização do tempo. A gente comemorou 3 vezes o Ano Novo, porque foi aqui Ah, no depois foi em Toronto, e minha outra menina mora mais para cima no Canadá, as duas moram fora, e também ela tinha uma diferença de 1 hora, então a gente brincou, né, deixou 3 champanhes abertas e tal, começou aqui no para a Brasil, gente comemorar. Oi? começou Oi? aqui no Brasil e daí depois Começou foi isso, depois foi indo. E a indo. gente, cada hora, feliz ano novo. Então você percebe, sempre foi assim, óbvio. Mas qual que é a graça? Que o tempo delas é o meu tempo é o tempo delas também. Então, isso é muito filosófico, gente. Isso que a gente Sim. poderia pensar, né? Então, a gente tem uma outra relação, inclusive, com a própria temporalidade. Mas voltando a isso que você colocou, e eu só queria fazer um adendo até antes de falar um pouquinho, que se for para falar rápido, vou tentar. Quando você diz assim, mas aqui eu estou recebendo determinados conteúdos porque eu estou pesquisando, sei lá, temas que, enfim, como pesquisador eu preciso enfrentar, mas não necessariamente aquilo que eu pesquiso no meu dia a dia e tal. A gente tem autores que pesquisam exatamente isso, o tal do filtro bolha. A gente tem um aluno, como eu estava falando para você, o Guilherme, que justamente ele vai trabalhar com isso, e eu adoro o exemplo que ele dá, vou roubar o exemplo do Guilherme, que ele fala assim, bem engraçado e fica muito fofo. Ele diz que a mãe dele gosta muito de notícias sobre a família real. Aham. Sobre a rainha Elizabeth. Então, ele diz assim, olha, então que você vai olhar o que aparece lá para minha mãe é só coisa da família real e tal, porque ela curte, é bem o hobby dela e tal. E aí, o que acontece? Quando a mãe dele, de repente, se ela não perceber, quem é que vai aparecer dentro daquela esfera que ela vai ter de debate? Apenas pessoas que gostam da família real. A Uhum. mesma coisa, e aí já unindo talvez uma pergunta que a gente fosse seguir para ela, eu imagino que você faria, como é que isso se dá nas relações políticas? Então, Gustavo, chega uma hora que aquele cara que você não entende por quê ele é tão apegado, por exemplo, a discursos radicais, arbitrários, golpistas e tal, porque o que vai acontecendo? Por exemplo, o Facebook, o que ele quer? O que ele ganha? Ele precisa do teu tempo. Ele ganha com você estando online, é isso que ele ganha, porque ele precisa te apresentar as benditas propagandas. Então, tem uma palavrinha muito que o pessoal da comercial gosta de utilizar, que é a tal da experiência. O que o Uhum. Facebook quer? Ele quer que você tenha uma experiência agradável. Ele não quer colocar lá você para você ficar com embate com outra pessoa que não concorda com você. Então, o que os algoritmos vão fazendo? Eles vão colocando para você aquilo que o Facebook entende que te dá uma maior experiência, uma melhor experiência. Então, ou seja, ele só vai ratificando aquilo que você já pensa. A gente Uhum. entra lá pensando que é um ambiente de debate, mas não é um ambiente de debate. Porque no final das contas, vai chegar no final do tempinho que você vai dizer, nossa, como eu sou inteligente, tudo que eu penso, os meus amigos pensam, nossa, então E é isso que eu acontece, né? Que aparece só notícia que corresponde à sou. expectativa, né? Exatamente. E aí a gente vai pensando nessas narrativas que se formam, isso que você falou da polarização e do próprio discurso do ódio. Hoje a Uhum. gente tem as redes como um lugar muito apropriado para a gente pensar em polarização. Junta tudo isso também no Estado, eu não sei se estou sendo injusta de falar sobre o Brasil, porque não é um fenômeno só brasileiro, mas enfim, daqui do Brasil que a gente conhece, nosso analfabetismo funcional. A gente não foi feliz, né, em formar cidadãos. A gente não foi feliz, inclusive, em ensinar as pessoas a lerem de verdade. Então, quando você Sim. tem um instrumento que é o WhatsApp, que você lê só uma mensagem muito rápida, aquilo, sem contextualização, aquilo vai formando a sua mente. O Castells vai falar isso aqui. Ele Uhum. tem um livro chamado Redes de Mente e Poder. Não sei se é exatamente esse o nome do livro, mas não tem problema. Mas é algo que ele vai tratar justamente disso, do controle que vem. Olha como a sociedade de controle fica forte aí. Pelos nossos dados, a gente não sabe, inclusive, quais dados que o governo tem da gente. Olha que perigo. Uhum. Mas a gente também não sabe nem os dados que o privado tem da gente, qual a relação do privado com o governo. A gente tem o controle das nossas mentes, porque o Castells vai dizer assim, ele vai dizer que, olha, Gus,
No começo da internet, a gente achou que a gente tinha um lugar, fosse um lugar que a gente não precisava mais de Estado. Olha que bacana, Uhum. de autorregulamentação, de Sim. autorregulação. Tem E a muito, gente e ainda essa retórica libertária é muito forte, né? foi remando nessa ideia, para que Estado e tal, olha que instrumento a gente tem. E o Castas vai dizer isso, ele vai falar, enquanto a gente estava aqui nem bobinho, ingênuo nessa ideia, remando nessa ideia, a rede foi colonizada pelo poder do capital. Pelo Hum, poder do capital, e eu vinculo aí, poder do capital é relacionado ao Estado, né? Porque a gente está no modo de produção capitalista, uma coisa, ela não acontece, a política também, ela não acontece sem a gente pensar hum, em termos de capital, pelo menos para as teorias críticas. Só para dizer para você que está tudo isso interligado. Essa nova sociedade em rede, ela traz uma complexidade que a gente ainda não é capaz de dar conta. E, uhum. infelizmente, ela se apropria de algo que não é algo que é novo, né, Gus? Porque quando a gente está se sentindo muito sozinho, quando a gente está se sentindo desamparado, quando a gente está numa modernidade líquida e trazendo Bauman para cá, no qual tudo é muito rápido, na qual um monte de demanda que a gente antes não tinha, a gente precisa dar conta agora, quando a gente está solitário, o que a gente tem? Esses discursos que estão aí pela rede e que não são muitas vezes discursos naturais, mas muitas vezes artificiais por conta dos robôs que a gente tem trabalhando dentro da internet, ele pode capturar almas, pode capturar mentes, pode capturar corações, para Uhum. quê? Para que ele se sinta acolhido dentro de um discurso talvez autoritário, um discurso contrário aos direitos humanos, um discurso contrário à própria razão civilizatória que a gente construiu. Não, super. E a capilarização, ela não deixa de ser uma atomização, né? E a Hannah Arendt fala isso, né? O fascismo, o totalitarismo, eles vicejam em sociedades atomizadas. Isso não Exato. significa necessariamente uma sociedade que não convive um com o outro, mas em que o indivíduo é cada vez mais isolado, né? A nossa Uhum. amiga, a professora Heloísa Câmara, ela fala isso, né? O problema da pandemia é que ela trouxe uma outra espacialidade também, uma outra temporalidade, uma outra... A gente, se antes a gente tinha um certo ritmo enquanto sociedade, que pode não ser o melhor, né? Mas tinha um ritmo comum. Agora nem esse ritmo mais a gente tem, porque não é final de semana para todo mundo, não é férias para todo mundo, não é trabalho para todo mundo, enfim, a gente tem uma outra lógica, né, desse sentido. E aí, para a gente terminar, infelizmente, esses vídeos são muito curtinhos. Espero que a gente possa conversar depois sobre mais coisas também. Pedir para o pessoal colocar aqui, se eles quiserem. A gente vai colocar aqui também, Ed, nos seus contatos, que você queira disponibilizar para o pessoal entrar em contato. Acho que vale a pena pesquisar as obras também do grupo de pesquisa da professora Edna. Mas para a gente terminar de uma forma, talvez com um pouquinho mais de esperança. Existem saídas para esse modelo? Você acha que tem algum tipo de alternativa? Por exemplo, a Nina da Hora, né, que é uma ativista muito forte no Twitter a respeito de vigilância, né, de captação de imagens e tudo mais, ela tem feito um esforço muito grande nesse sentido, né, seja nessa cultura meio hacker, né, de fugir do Google, de fugir, enfim, das grandes empresas e ir para outras menores, seja agora assinando, eles assinaram essa semana, se não me engano, acho que 140 ativistas, uma carta contra o uso desse tipo de imagem, né, desse tipo de controle. O que você imagina? Não estou te pedindo para implantar o ovo de Colombo, né? Resolver o problema ou desfazer o nó górdio, mas assim, quais são as alternativas que aparecem para a gente? Eu acho que Um tem uma coisa. horizonte mais do que mais. Uhum, uhum. Ok, eu acho que tem algumas coisas que o Castells já vai dizer, né? Sim, as novas tecnologias estão aí, a gente já sabe, não tem como fugir delas, assim. Elas vão e elas já participam de todos os campos da nossa vida e da nossa experiência como ser humano. Aquilo que eu comecei falando para você, né, Gustavo, que o que mais, assim, não deu tempo da gente falar, mas uma horinha a gente fala, daqueles que estão fora dessa rede. Porque uma rede significa algo que inclui, mas exclui também, né? Então, essa é uma conversa bastante importante.
Mas, nesse sentido, eu voltaria para o Milton Santos, que é sensacional sempre, né? Então, ele vai... O que o Milton Santos ele vai dizer? Porque ele aborda também as novas tecnologias, ele chega a citar o Castells. Ele vai dizer que esse ferramental que a gente tem tecnológico, ele precisa também ser apropriado como ferramenta de emancipação. Uhum. É isso. É essa que é a questão. Por isso que eu disse para você que quando a pessoa acha, comprei um celular novo, assim, estou com um celular aqui, olha que bom, já estou... Não, não é isso. Essa apropriação ela tem que ser muito mais profunda, no sentido de entender, por isso a importância dessa pesquisa que você havia citado, do Eduardo, é justamente para a gente pensar nisso. É porque não adianta você, por exemplo, dar para um menino de periferia um tablet e continuar fazendo tudo igual. Se você trocar a lousa e botar o negócio que você colocava na lousa no tablet, não é isso. É a gente pensar como é que essas ferramentas elas podem atuar em prol mesmo da sociedade e das minorias. Por exemplo, para poder tentar unificar algumas pautas que antes eram muito difíceis assim de você unificar, por exemplo, para fomentar debates. Mas veja, a maior parte das pessoas, infelizmente, eu falo de novo, num país que fracassou na educação, ele serve para quê? Ele serve para você ficar no joguinho, ele serve para você, como a gente sabe, passar vídeos de violência. Você tem vídeos, e também a gente fez uma pesquisa sobre isso, então você tem vídeos de pessoas sendo chacinadas, sendo às vezes mortas pela população, e aquilo passa como se fosse uma coisa de brincar. Olha o consumo da violência aonde chega. Então, não é disso que a gente fala, a gente precisa pensar, e isso é uma coisa que a gente poderia talvez dizer a qualquer tempo, mas acho que agora, mais do que nunca, de pensar nesse ferramental como emancipação. E não é simples, porque a gente tem, por exemplo, as grandes empresas de tecnologia, Gustavo, indo para outro lugar agora também vai ser um lugar importante, você vê, tem poucas mulheres, a gente tem um grupo, inclusive o Women Tech Maker aqui no Paraná, que discute essa questão, e você tem poucas pessoas negras. Uhum. Então, de novo, a gente está parecendo que abre, sabe, um mundo novo, maravilhoso, mas a gente está com as estruturas velhas, arcaicas ainda. Então, é tudo isso que a gente precisa discutir, a gente precisa pensar sobre isso, pensar como é que a gente, de fato, sabe, não traz as novas tecnologias só para o âmbito do entretenimento, é um pouco isso que eu sinto às vezes, sabe? Mas para repensar a própria sociedade e pensar nisso num papel importante político. Tanto que e eu vou te dizer uma coisa, parece que o pessoal da direita, e sem fazer juízo de valor aqui agora, entendeu esse recado antes do que o pessoal das esquerdas. Sim. É isso, se a gente também não se apropriar desse ferramental como uma ferramenta de emancipação, aí a gente vai ter, quer dizer, a gente vai ter um problema bem complexo. Com certeza. Edna, eu só tenho a te agradecer. Por mim, a gente já ficou algumas vezes, na verdade, na nossa história aí, horas conversando. Acho que a gente poderia ficar muito tempo. Porque o que eu acho mais legal é justamente essa área de intersecção, né? Porque é uma área de intersecção total entre todas as áreas, é política internacional, tem a ver com território, não só no sentido de instalação dessas redes técnicas, mas no sentido de legislação também, marco civil da internet, ato patriótico, enfim, tem muita coisa legal ainda. Espero que a gente possa conversar depois, talvez com mais detalhe, vendo o que o pessoal queira. Mas eu ia te Posso falar perguntar... só uma coisinha bem Claro, rápido? claro. Depois vocês dão uma, para quem estiver assistindo a gente aqui, eu ainda está meio parado isso, mas há cerca de uma semana, talvez 10 dias, a gente tem notícias de um decreto do atual governo dificultando, que visa dificultar a exclusão de publicações e perfis nas redes sociais pelas grandes empresas de tecnologia. Então, veja que aqui a gente tem uma coisa que é legal para a gente pensar assim, né? Essa tensão entre Estado
e essas empresas, se é possível esse controle, se é desejável esse controle, e pensar também por que que o Estado agora ele está tão preocupado com essa, porque a gente vê as grandes techs, né, agora retirando das redes, por exemplo, discursos contrários à vacinação, anti-ciência e tal. E a preocupação também que fica, né? Mas será que porque essa é uma preocupação legítima, né? Mas será que as grandes techs agora elas podem, de alguma maneira, legislar, aplicar um determinado direito? Aí a gente vê assim, de onde vem o direito? Será que o direito vem só do Estado? Será que o direito... Onde é que está tudo isso? Tem um tal do tribunal do Facebook, depois dei uma olhada, assim, a gente com todas as aspas, que é muito bacana também para a gente pensar em controle. Quer dizer, o controle, né, Gustavo? Veja se eu estou errado naquilo que eu estou pensando, a ideia de poder mesmo. Ele nunca vai ficar no vazio. Então, Alguém vai querer controlar, né? Então, assim, né? A gente tem que estar de toda maneira, a gente tem que estar vigilante. Pelo menos no sentido moderno, ocidental, como diz o Pierre Clastres, o poder é igual à dominação. A gente tem que começar a pensar outras formas que não sejam, que não igualem, né, o poder à dominação. Enfim, acho que isso é um aspecto bem interessante. Mas dê uma olhada depois se decreto. Não, está parado essa coisa do decreto, ele não sei, só um rascunho, uma minuta que está rolando aí pela internet. Mas vamos ver como é que isso vai ficar. Inconstitucional total, porque não é coisa para ser E tratada aconteceu na por Nigéria também, né, em que o Twitter isso. foi derrubado porque o presidente colocou uma postagem, enfim. E da onde que surge? Ao mesmo tempo, essas grandes empresas, elas não são, de repente, defensoras, né, dos valores e dos direitos. São capitalistas também, estão lá querendo que o capitalismo quer, né? O lucro. Então a Exato. gente vê que é toda uma ressignificação, né? Dessas coisas que a modernidade colocou para nós, é um momento bem bacana mesmo para a gente fazer pergunta, pessoal. Quem vai estudar isso aqui não pensa em buscar respostas, tem que ser um olhar filosófico. O momento agora é da gente saber fazer as perguntas certas. Talvez a gente ainda não tenha exatamente as respostas, me parece. Claro, com certeza. Edna, muito obrigado. A gente vai ter que voltar em algum momento. Vou pedir para o pessoal colocar aqui nos comentários, inclusive, quais tópicos que gostaria que a Edna comentasse num papo mais para frente. Só tenho a te agradecer de verdade. Espero que a gente possa interagir muito aí e que logo a gente possa estar se abraçando também de novo. Vou adorar, assim, faço votos mesmo, Gustavo, estou com bastante saudade de você, dos colegas, enfim, das minhas filhas, com essa coisa, 2 anos sem ver minhas Claro, filhas, fui para lá, nem elas puderam vir para cá, né, por conta da pandemia, então é isso, pessoal, eu sou meio poliana mesmo, sabe, eu espero, tomara, que a gente saia com essa reconhecimento que a gente teve que fazer da gente mesmo, melhores, tomara. com certeza. Vamos ver, tomara. É isso. Obrigado, viu, Edna? Pessoal, obrigado e até sexta-feira. Tchau. Abraço, pessoal. Obrigada. Tudo de bom. Beijo, Luz.